Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Estamos começando mais uma semana e semana cheia. Vamos para os destaques do programa de hoje. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz conferência para explicar os caminhos da guerra e mantém brasileiros detidos na faixa de Gaza. Governo teme não conseguir alcançar mesmo a meta fiscal para 2024 e fala em cortar emendas para pressionar parlamentares. 4 anos de paz se passaram e as greves voltaram. Rodoviários de Brasília param a capital da República por melhores salários e irritam usuários. E Nicolás Maduro se prepara para invadir a Guiana e trazer guerra para a América do Sul mais uma vez. Esses são os destaques que preparamos para você no programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. Tem momentos em que é melhor a gente ficar calado do que dizer besteiras e se complicar depois. Pois isso tem acontecido com frequência em todas as áreas do atual governo. Mas a que mais preocupa é a que se refere às relações internacionais. Qual seria a razão para parlamentares brasileiros e altas autoridades do governo petista subir em tribunas e sair falando à vontade sobre uma questão política internacional que não tem absolutamente nada a ver com as diretrizes do governo brasileiro? Pois é. Mas isso aconteceu aos montes, até alguém de bom senso avisar que iria dar problemas. E está dando. Antes, se achava que o processo de liberação dos estrangeiros ainda detidos na faixa de Gaza respeitavam uma mecânica de rodízio ou sorteio. Mas hoje já se sabe que a coisa não tem funcionado assim. A cada grupo de estrangeiro liberado, os americanos são os maiores beneficiados por Israel. E faz sentido. O país está lado a lado com os judeus e fornecendo ajuda militar para que Israel consiga seu objetivo, que é o de destruir os extremistas do Hamas. Mas e os brasileiros que continuam por lá e não conseguem sair? Por que será que não incluem os brasileiros nas listas de liberação? A suspeita do Itamaraty tem se confirmado. Conversando com diplomatas hoje em Brasília, eles disseram que as falas do governo brasileiro integrantes de esquerda, como vimos acontecendo com certa frequência nas tribunas do Congresso Nacional e declarações da presidenta do partido do governo, têm dificultado bastante a saída dos detidos na faixa de Gaza. O governo brasileiro tem até um avião da FAB no Egito pronto para o resgate dos brasileiros que conseguirem chegar até lá. Mas o problema é justamente esse. Ninguém quer liberar os brasileiros. Finalmente, essas pessoas começam a entender que tudo na vida é feito de ação e reação. E as ações dos governantes e parlamentares brasileiros têm provocado reações adversas. Muitas delas soam como efeito colateral, ou seja, fala-se muito quando não é provocado e depois fica se lamentando. Do lado de Israel, tem fonte dizendo que há suspeitas de envolvimento de brasileiros nas ações do grupo Hamas. Mas só faltava essa. Mas também não chega a ser uma possibilidade impossível. Brasileiro lá na faixa de Gaza que pensa justamente como os integrantes da esquerda no Brasil. Aí vai ficar difícil. Fala, age e depois quer clemência, vai passar por aperto. Oficialmente, o governo de Israel não diz abertamente que o problema tem sido as declarações do presidente Lula, que tem prejudicado a saída dos brasileiros da faixa de Gaza. Mas fontes do governo israelense afirmam categoricamente que esse tem sido o problema, sim, a principal razão. Nós, particularmente aqui, não acreditamos que haja brasileiros envolvidos nos atos extremistas do Hamas, porque o brasileiro é medroso para esse tipo de coisa. E com toda certeza, acreditamos, isso não procede. Os brasileiros que se encontram na faixa de Gaza
devem estar lá por outros motivos de ordem social ou econômica. Mas a questão de se posicionar publicamente a favor de demarcação de terras para se encontrar a paz e dizer mais um monte de bobagens sem ser provocado, isso sim, pode ser a razão de Israel estar atrasando a inclusão de brasileiros na lista de liberados. E note que nem o Egito está se manifestando a favor dessa liberação, hein? O país está ali, mas não quer se envolver no processo de escolha de quem deve ou não sair. O Itamaraty se preocupa, claro, com o avanço das forças israelenses na região, porque teme terminar com algum tipo de prejuízo para as vidas brasileiras. Mas agora, a turma deve ter entendido o custo que é falar demais, ainda mais sem ser provocado. Por que não fica quieto? Agora não dá para entender essa necessidade que o governo brasileiro tem de tentar mostrar que é como os grandes. Isso é que preocupa. É terceiro mundo, e ainda mais de esquerda. Fica querendo entrar pelas portas do fundo e se posicionar como se estivesse entre os melhores do planeta? Não. Entenda o seu lugar e se recolha a sua insignificância por enquanto, pelo menos até conseguir resolver os seus problemas internos e brilhar como os melhores do mundo depois. Mas até lá, não se meta em confusão nas questões onde não é chamado. Um país onde as contas públicas já estão maiores do que a sua possibilidade de arrecadação, levantando as sobrancelhas dos mais atentos para o verdadeiro problema que se aproxima, que é a consequência de não se zerar o déficit fiscal, não pode sair por aí falando como se fosse o mestre dos magos. Não. E é verdade, o governo não sabe o que fazer para equilibrar as contas públicas no ano que vem, precisa colocar para dentro mais de 50 bilhões de reais e não tem perspectiva nenhuma de como vai conseguir isso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já não tem mais aquela simpatia de início de governo, porque sabe que não vai conseguir zerar o déficit. Nós até torcemos para que ele consiga. Mas está difícil. E não terá mais como esconder isso, pois nesse governo a população já dispõe de inúmeras ferramentas para buscar a verdade, ou seja, não há mais como esconder como foi feito no governo da presidenta Dilma. Se não zerar o déficit, não terá como bancar as contas que não param de aumentar, não param de crescer. É impressionante como as coisas permanecem exatamente como eram antes, lá atrás. O atual governo já gastou os quase 30 bilhões de reais que herdou do governo passado, que se entregou a chave com um superávit, dinheiro em caixa, e que conseguiu arcar com todas as contas públicas durante os 4 anos que permaneceu no poder. E aí vai dizer o quê? Que é bolsonarista, que é mentira, que é negacionista e mais tantos outros adjetivos que aqueles que não conseguem enxergar a realidade que estão vivendo hoje adoram taxar. Mas é verdade. Reclamavam que o governo era ruim sem saber do que realmente estavam reclamando. O governo atual já enfrenta uma dívida pública de 168 bilhões de reais. Como é que vai equilibrar isso sem aumentar os mecanismos de arrecadação fiscal? Um governo vive basicamente de impostos e como vai ficar a situação? Para zerar o déficit, o governo teria de cortar alguns programas de investimentos sociais. E isso o presidente já disse que não vai fazer. Ele está teimando. É impressionante. E o ministro da Fazenda fica na berlinda sem saber o que fazer. Agora querem pressionar o Congresso para aprovar uma revisão de meta, que pode ficar em 0,5% do PIB, ao invés de zerar completamente, colocando em risco, inclusive, o próprio arcabouço fiscal. Mas e depois, para 2025? Vai ficar acumulando a dívida? Vai ficar rolando e rolando e rolando, até não poder mais e deixar a bomba para caso entre um outro governante? Não dá. A mira da metralhadora de Fernando Haddad agora está voltada para os parlamentares. Emendas em um ano eleitoral. Já pensou nisso? Se fala em cortar as emendas parlamentares que são discricionárias, ou seja, aquelas que não são obrigatórias.
É uma medida para forçar deputados e senadores a encontrarem uma solução para o problema que o próprio governo criou. Não é impressionante isso? O que os municípios têm a ver com isso? Sim, porque cortando essas emendas, mesmo sendo as discricionárias, não vai haver mais verbas para eles, ainda mais, de novo, em ano eleitoral. Se cortar o repasse de emendas, aí sim, o governo vai conseguir os 50 bilhões de reais que precisa para tomar um fôlego em 2024. Mas precisava disso? Era isso mesmo que se esperava do Brasil? Um país com dívidas insuportáveis e crescentes e com a real possibilidade de não ter dinheiro para pagar, por exemplo, o salário dos servidores públicos e ainda perder o controle da inflação? Era isso mesmo? Duvido. Mas é o que está se materializando a cada dia que passa. Não será possível, nas condições apresentadas hoje, de se zerar o déficit fiscal. Fazer o quê? O homem não quer cortar os gastos. O boletim Focus do Banco Central, publicado na manhã desta segunda-feira, já prevê um aumento inflacionário para 2024 apenas por causa das declarações do presidente da República sobre não conseguir zerar o déficit. Cerca de 2 semanas atrás, a previsão era de uma inflação de 3,87%, e com os resultados divulgados hoje, essa estimativa chega agora a 3,91%. São estimativas. Vamos ver quando chegar em 2024 e as coisas continuarem sem solução. E tem gente da imprensa aberta dizendo que as previsões são especulativas, de quem acha que tem bola de cristal. Como especulativas, se os fatos estão sendo mostrados na lata, na cara? Ninguém inventa notícias por aqui. Infelizmente, elas são ruins porque é o que está acontecendo. Quer ver mais uma coisinha? No governo passado não se ouviu falar em greve no país, não com a proporção que a coisa já começou este ano. Só para se ter uma ideia, os rodoviários da capital da República pararam 100% nesta segunda-feira. 100%. Foi tão ruim porque a maioria das pessoas não conseguiu ir ao trabalho. Nem todo mundo dispõe de carro particular. Brasília é como qualquer outra cidade grande do país e também sofre dos mesmos problemas de mobilidade. Quando se para um serviço essencial, como o de transporte público, por exemplo, o prejuízo é imenso. As pessoas não têm como se locomover e o caos se estabelece. E a culpa é nossa, que apenas mostramos o fato aqui? Claro que não. Essa greve dos rodoviários foi considerada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal. Segundo o TRT, os organizadores da greve não alertaram a população e não fizeram a fixação de percentuais mínimos de funcionamento do sistema rodoviário de transporte coletivo. Ou seja, além de fazerem a greve, os caras ainda abusaram do direito, segundo o tribunal. Voltaram com força total, sem se preocupar com nenhum colateral. Estão botando para quebrar. Nem mesmo a multa de R$10 mil por dia parados tem intimidado o sindicato da categoria. O pessoal parece que estava sentindo falta desse caos urbano que o Brasil voltou a viver. Era isso que se queria quando se falava em causas sociais mais justas? O que estamos vendo é um país entrando cada vez mais pelo cano, pelo buraco. Uma bagunça danada, coisa que não víamos há muito tempo. Mas agora ninguém fala nada, todo mundo quietinho. Vão dizer depois que a culpa foi da guerra no Oriente Médio e que não tem nada a ver com incompetência. Mas o governo passado, além de uma guerra, ainda enfrentou uma pandemia e o país cresceu 2,68%, segundo dados de instituições financeiras internacionais como o FMI, o BID e o Banco Mundial. E aí? Quer mais uma pedrinha no sapato só para a gente encerrar o programa de hoje? Então vamos lá. O presidente Nicolás Maduro da Venezuela e amigo pessoal do presidente Lula quer invadir e tomar a Guiana, que faz fronteira com o Brasil. Recentemente foi descoberto um grande potencial de petróleo na região e o presidente venezuelano cresceu o olho
quer para ele, quer passar a mão. Criou uma história fantasiosa de que a região pertencia à Venezuela no passado e agora decidiu reanexar ao território venezuelano. Como é que pode isso? Pode, e ele está disposto a iniciar uma guerra para conseguir o que quer. Por outro lado, o governo da Guiana já está tomando as devidas providências para combater as iniciativas de Maduro. Entrou com um pedido de ajuda e intervenção do Tribunal de Haia, na Holanda, para punir a Venezuela caso ela tente entrar no território guaiano. E o primeiro-ministro da Guiana, Mark Anthony Phillips, já esteve em Washington para pedir ajuda aos americanos e conseguiu a promessa de apoio do governo Biden. Logo depois, ele foi à sede da Organização dos Estados Americanos, onde apresentou evidências de que a Venezuela está agrupando tropas e construindo um aeroporto militar na fronteira. E ouviu do embaixador brasileiro na organização, Benoni Belli, que o Itamaraty vai mediar um acordo diplomático. Mas que mané acordo diplomático é esse? Por acaso seria o de convencer a Guiana a entregar o seu território para a Venezuela? O Reino Unido já se posicionou contrário a todas as iniciativas do presidente Maduro e declarou o apoio irrestrito à Guiana. Isso nos faz lembrar o conflito entre a Argentina e a Grã-Bretanha em 1982, na Guerra das Malvinas. A Argentina passava por um tremendo mau momento na economia e a saída para ganhar popularidade do presidente da época, o ditador Leopoldo Galtieri, foi ordenar a invasão do arquipélago que pertencia à Inglaterra desde 1833. Morreram muitos jovens argentinos por uma ordem estúpida de apropriação indébita. A Argentina perdeu a guerra, foi humilhada e as ilhas continuaram sendo chamadas de Falklands, a apenas 464 quilômetros da costa argentina. E agora, só porque viu potencial de ganhos com petróleo, o ditador sul-americano quer invadir e tomar a Guiana? Já viu onde isso vai parar, né? A esquerda se achando empoderada e capacitada para fazer o que quiser na América Latina. Isso não é nada bom. Se a guerra acontecer mesmo, o governo brasileiro vai ter de se posicionar. Vai ficar do lado da Venezuela e pedir à Guiana para ceder as terras? Afinal, quando um não quer, dois não brigam. Não é essa a filosofia? Maduro pediu um plebiscito ao povo venezuelano para saber se aprova uma invasão. Está na cara que o resultado vai ser pelo sim, porque tudo que é dito democrático na Venezuela tem de estar de acordo com a vontade do presidente ditador. Já imaginou o tamanho do pepino aí pela frente, com a economia brasileira indo para o sarrafo também? Já imaginou? Está parecendo um caldeirão das bruxas, só esperando a temperatura subir para ser entornado por Maduro. Eita nós! Ficamos hoje por aqui, pedimos a sua compreensão pelas notícias, mas infelizmente é o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Temos de mostrar a verdade, sempre a verdade, uma verdade que dificilmente você vai ver nas redes abertas. Pois, se gostou, não deixe de dar um like e compartilhar. Se torne membro do nosso canal também para nos ajudar mensalmente. Muito obrigado pela companhia, uma boa semana para todos e até a próxima. Tchau.